Dando início, então, à apresentação da plataforma Lectus, então aqui a tela inicial é onde tem onde vai ter todas as informações sobre a plataforma antes do usuário fazer o cadastro nela. Então aqui ele vai conseguir ver sobre do que se trata a plataforma, suas funções, algumas imagens sobre a tela de início e então o botão para ele acessar a plataforma. Então, acessando a plataforma, ele terá o local para fazer login, caso ele já possua alguma conta, ou então ele deve criar uma conta para acessar. Criando uma conta, então, aqui eu vou criar um usuário fictício. Ele vai precisar então de um nome, de um e-mail, uma data de nascimento e uma senha que deve atender aos requisitos de 8 dígitos, uma letra maiúscula, uma letra minúscula, números e um símbolo especial e um caractere especial. Então, após isso, ele clica em criar a conta, ele direciona aqui para a tela para então ele fazer o login. E assim que ele fizer o login, então ele cai na tela de início da plataforma. Então aqui a tela de início vai ser onde vai ter os livros lendo, os livros que ele quer ler e os livros lidos. Então aqui, como ele acabou de fazer o cadastro, ele não possui nenhuma das classificações de suas leituras ainda. Então ele pode vir aqui na tela explorar e aqui ele vai ter acesso ao catálogo de livros, onde ele pode fazer buscas, filtrar. Então eu vou acessar, por exemplo, o livro aqui, onde eu vou poder ver os comentários que esse livro tem. Posso adicionar um comentário, ler a sinopse, ver as informações dele. Então, achei interessante, quero adicionar esse livro na minha lista, então vou vir aqui em adicionar esse livro a quero ler. Então, ele já me informa que esse livro foi adicionado a quero ler. Se eu vir aqui na tela de início, ele já vem aqui na categoria quero ler. Ele pode acessar, então, por exemplo, um outro livro. Quero ver as resenhas sobre esse livro. Então, aqui no botão ver resenhas, vai aparecer as resenhas que os usuários cadastraram, as resenhas públicas que os usuários cadastraram para esse livro. Então, ele pode adicionar a quero ler e ele pode, então, também iniciar uma leitura desse livro. Então, ele pede qual é o número de páginas que possui esse livro, porque cada leitura, cada edição, cada usuário pode ter um livro com um número de páginas diferente. Então, ele pede qual é o número de páginas. Então, eu vou colocar aqui que é 68 páginas e vou iniciar a leitura. Então, ele já leva aqui para a página de detalhes da leitura. Aqui na página início, então, ele moveu do quero ler para o lendo o livro. E aqui tem o botão, então, para eu atualizar, onde eu posso atualizar as leituras. Então, eu já estou na página 10, então eu atualizo. Onde eu posso escrever uma resenha. Então, eu posso escrever aqui qualquer texto e salvar. Aqui eu tenho o botãozinho para modificar entre uma resenha privada ou uma resenha pública. Aí ele atualiza o status da resenha. Aqui eu consigo adicionar uma avaliação do livro, ou seja, de 1 a 5 estrelas. E as opções, então, de adicionar esse livro a quero ler. Caso eu desistir de ler ele, eu venho aqui e adiciono ele a quero ler. Ele volta lá para a situação de quero ler. Ou finalizado. Quando eu clico em finalizado, eu preciso que ter algum texto aqui e eu preciso que o número de páginas atual seja igual ao número de páginas total. Senão, ele vai me informar um erro e eu não consigo finalizar. Aqui na parte do explorar, eu posso querer procurar por um livro. Por exemplo, eu vou procurar aqui por o livro Olhai. Não apareceu nenhum livro. Então, eu quero ler esse livro, ele não está na plataforma, então o usuário vai vir aqui em adicionar esse livro. Então, aqui ele vai precisar preencher algumas informações sobre esse livro. Então, aqui eu vou cadastrar o livro Olhai os Lírios do Campo. Tenho uma descrição para o livro. Que eu já previamente escrevi antes. Vou precisar, então, do código ISBN. O número de páginas, esse número de páginas vai ser o número de páginas da edição que eu tenho. Os outros usuários, quando eles forem cadastrar o livro na plataforma, eles vão adicionar ao número de páginas que eles têm. Mas esse número ele vai ser para os usuários que estão procurando um livro na plataforma saberem mais ou menos qual é o número de páginas.
Então, o ano de publicação desse livro, a editora, então, qual é a editora que publicou esse livro, a faixa etária desse livro, os autores, o autor ou os autores, né? Então, nesse caso, eu não tenho o autor adicionado, eu vou precisar adicionar o autor. Então, eu vou vir aqui no mais e ele vai me pedir qual é o nome desse autor. Então, nesse caso, é o Érico Veríssima. Eu vou adicionar o autor. Então, aqui embaixo já está o Érico Veríssimo. Se o livro tiver mais de um autor, eu devo segurar Ctrl e clicar nos outros autores. Nesse caso, ele tem só o Érico Veríssimo. Categoria, então, esse livro pertence à categoria de ficção literária. Se ele pertence a mais alguma outra categoria, eu posso simplesmente segurar o Ctrl e selecionar as outras categorias. Esse livro, no caso, vai ser apenas ficção literária. E eu vou adicionar, então, as informações da edição, que é a capa que aparece. Então, nesse livro, eu vou adicionar uma capa comum. O autor da capa é o Paulo Von. E então eu posso adicionar ou um arquivo que eu tenho no meu computador com a capa, ou um link da imagem que eu posso pegar da internet. Nesse caso, eu vou adicionar, então, aqui a imagem que eu já tenho ela salva no meu computador e vou salvar o livro. Então, assim que eu salvar o livro e tiver todas as informações corretas, ele vai já aparecer aqui na página do livro, onde vai ter, então, a descrição que eu adicionei, o local para serem adicionados comentários sobre esse livro e as informações padrão desse livro. Então, eu posso vir aqui e fazer um comentário, por exemplo, caso eu já tenha lido, eu escrever aqui que o livro é muito bom e adicionar esse comentário. Então, já aparece aqui como adicionar. Eu posso adicionar ele a Quero Ler. Então, eu vou adicionar ele aqui a Quero Ler. Ele já vai vir aqui para a minha aba de Quero Ler. Então, quando eu acessar o meu livro, posso iniciar a leitura. Então, vai ter 288 páginas. Vou fazer uma demonstração aqui, que eu terminei de ler o livro, então eu já estou na página 288. Vou adicionar uma resenha. Vou salvar a resenha. Vou dar uma nota ao livro, vou dar 5 estrelas. E agora eu posso vir aqui e finalizar a leitura. Então, assim que eu clicar em finalizar a leitura, ele já moveu o livro aqui para lido. Aqui em lido, eu posso clicar em visualizar e verificar a minha resenha. Ele ainda permite que eu altere a minha resenha, caso depois de um tempo que eu já escrevi, quero adicionar mais alguma coisa, quero modificar algo que eu escrevi. Enfim, a resenha ela pode ser alterada em qualquer momento da leitura, mesmo após a leitura finalizada.